Fala pessoal do canal Amor e Paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Tenho certeza que todos têm um dia maravilhoso aí, uma semana maravilhosa, um ano maravilhoso, e nosso Senhor Jesus Cristo possa aí abençoar você e a sua família, tá bom? Gente, hoje nós vamos falar de um assunto que teoricamente polêmico, né? Religião, porque alguns irmãos aqui no grupo, né, no canal, me chamaram no privado e me fizeram algumas perguntas de curiosidade. Marcelo, você fala tanto de Deus, fala tanto de Cristo, você é evangélico. Marcelo, você fala tanto de espírito, de que o homem necessita de uma energia para... Marcelo, você fala tanto aí, né, de Nossa Senhora. Marcelo, qual é a sua religião? Muita gente me perguntou isso, né? E assim, eu não estou aqui para ofender ninguém e muito menos falar sobre que a religião A, B, C ou D, uma é melhor do que a outra. Você que está me assistindo aí, você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser espírita, mas não tem problema nenhum e eu vou explicar o porquê de tudo isso, tá bom? Hoje esse vídeo é para fundamentalizar essa concepção que eu tenho de vida para mim e que talvez eu possa te ajudar um pouco, porque às vezes você está confuso, achando que não é a igreja católica, que você deve ir para a evangélica, que você deve ir para o espiritismo, mas nenhuma delas resolveram o meu problema. Gente, olha só, religião nenhuma vai resolver o seu problema. Só quem pode resolver o seu problema é você mesmo. A religião é um instrumento que Deus utiliza para que você tenha fé, para que você possa praticar caridade e para que você possa fazer o bem. Então, para mim, eu considero religião, né, aquela associação de pessoas que tem o objetivo de fazer o bem e pregar o bem. Agora, quando você vê algo que faz o mal, pratica o mal, desenvolve o mal, aí para mim eu não dou crédito, porque eu não sou do mal. Eu sou uma pessoa do bem, eu não sou perfeito, mas eu procuro sempre fazer o melhor. E eu procuro seguir aquelas religiões que eu acho legal, que eu acho interessante. Mas ainda assim eu vou responder a pergunta de todos vocês. Por que eu cheguei a essa conclusão de ser um seguidor de Cristo, tá? Eu comecei minha vida religiosa, muitos chamam de kardecismo, mas eu considero espiritismo, tá? Junto com meu avô. Ali eu aprendi muitas coisas relacionadas à doutrina espírita e achei muito bacana. Partindo dali, eu decidi por bem, né, ir para a igreja católica. Por que eu mudei? Porque eu passei por um momento difícil na minha vida e eu achei assim, cara, eu tô no espiritismo e lá eu não consegui resolver meu problema. O meu problema não foi solucionado lá no espiritismo. Caramba, não é possível, eu vou para a igreja católica que talvez Nossa Senhora vai me ajudar. E assim eu fui para a igreja católica. Tem até um padre que é meu amigo até hoje, Padre Henrique. Forte abraço, Padre Henrique. Um beijo no coração do senhor aí. E eu ali me dediquei muito à igreja católica, estudei muito conceitos bíblicos e doutrinas da igreja católica em comparação às doutrinas que eu tinha do espiritismo, né? Olha que legal, eu pego as doutrinas do espiritismo e faço uma analogia às doutrinas da igreja católica. Gente, por incrível que pareça, em sua grande maioria, os princípios básicos das doutrinas se equivalem, são quase os mesmos. A única diferença é que lá no kardecismo, né, no espiritismo, você não adora os santos como são adorados aí na igreja católica, né? Então você tem lá as imagens de gesso ali, eles adoram aquilo ali. E aí eu respeito muito e entendo de acordo com a história da igreja católica, que é algo muito legal. Assim como eu também respeito muito e entendo a história do espiritismo que surgiu com Kardec lá atrás, né? Então estudei toda a história de Kardec, estudei toda a história da igreja católica, a parte da Inquisição, estudei tudo isso, né? Para quem não sabe aí, os padres, eles sempre existiram até mesmo antes de Cristo, antes do cristianismo. O cristianismo foi instituído após a morte e a ressurreição de Cristo, né? Aí a gente entra no mérito da história, né?
a história de Constantino ali, mãe de Constantino, foi lá em busca da cruz de Cristo e tal, aquela coisa toda, e ela consegue implantar o cristianismo como religião naquela época, né, a mãe de Constantino. Bom, aí é uma outra história que é muito longa, depois vocês podem pegar alguns livros aí e estudar. Só que nessa época já existia Papa, né, e Papa não, padre, né, nessa época já existia padre. O padre, ele era aquele cara que era um gestor na religião, né, que acreditava em Deus, só que não existia ainda o cristianismo. Aí quando veio, né, Constantino com sua mãe, que institui aí o cristianismo, que são aqueles seguidores de Cristo, né? Por isso que a história toda conta. Aí tem os cavaleiros templários, que eram os caras que utilizavam a cruz de Cristo no peito, que eram seguidores de Cristo também, e muitas outras ordens que surgiram. Aí a igreja é criada como nome de Igreja Católica Apostólica Romana, fazendo menção a Roma, tá certo? Esse é um breve relato da história da Igreja Católica. E do Espiritismo eu também falo um breve relato sobre Kardec, que antes de Kardec não se existia essa religião como fato e como ato. Kardec, na verdade, era um pedagogo, um cara voltado mais para a ciência, e não acreditava na realidade dos espíritos. E depois ele se depara com uma situação estudando sobre isso, e ele faz testes e muitas coisas acontecem cientificamente ali com ele, e aí ele coloca aquilo nos seus livros, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, e aí por aí vai. Então, assim, também estudei toda essa parte. E o que acontece com tudo isso? Você para analisar que de tempos em tempos, Deus sempre manda um enviado dele para fortalecer a palavra de Cristo aqui na Terra, né? Como lá a mãe de Constantino, que prevaleceu e levantou a cruz de Cristo, né, e criou-se a Igreja Católica, o cristianismo, né, e diante do cristianismo começa a surgir vários braços, né? O que é o cristianismo? São todas aquelas religiões que acreditam em Cristo. Então, se eu digo para você, meu irmão, que eu sou um seguidor de Cristo, né, eu estou dizendo para você que eu confio nas leis de Deus, segundo o seu Filho unigênito que esteve aqui na Terra, e segundo os princípios básicos de Deus que está na Bíblia, que é a palavra do Senhor. Ah, mas a Igreja Católica está errada em adorar a imagem, o kardecismo está errado em falar da reencarnação, porque isso não existiu. Ah, mas a Igreja Evangélica está errada em falar que existem anjos do Senhor, que teve uma revelação. Então, gente, olha só, cada religião tem a sua doutrina que foi criada pelo homem. Deus não criou nada disso. Deus não criou nada disso. Eu não estou aqui para dizer para você que a religião evangélica é melhor, a católica é pior, o espiritismo não presta, é feitiçaria, malignitude, né, vamos dizer assim. Eu não estou aqui para dizer isso. Eu estou aqui para dizer para vocês que eu tive sim no espiritismo, que eu tive sim na Igreja Católica, e que ainda assim, depois eu ainda fui buscar mais conhecimento, e eu queria uma resposta para a minha pergunta, que até esse momento eu estava buscando solução para os meus problemas, que eu não encontrei no espiritismo, que eu não encontrei na Igreja Católica, e que eu também, futuramente, depois, não encontrei também na religião evangélica. Um amigo me convidou para participar de um culto na Igreja Batista, e eu fui. Nesse dia que eu me apresentei para o culto, eu sentei lá atrás, ele não tinha chego ainda, ele mandou uma mensagem para mim dizendo que não iria, porque ele tinha sido convocado pelo patrão dele para ficar de plantão no outro serviço lá. Ele não foi, eu fui sozinho. A pastora lá na frente começou a pregar, e no momento da pregação dela, eu achei muito bacana a pregação dela, muito legal, falando de Cristo. E ela fala assim: olha, eu estou recebendo uma mensagem agora de Deus. Deus está falando comigo. E Deus mandou chamar aquele rapaz que está sentado naquela fileira lá atrás, que era eu. Aí ela falou assim: meu irmão, vem até aqui. Eu falei: tá bom, vou. Aí fui até lá na frente, ela me orou e falou assim para mim: meu irmão, Deus está falando para mim dizer para você que a pergunta que você que a resposta que você está procurando, de acordo com a sua pergunta, não está aqui. Você não vai encontrar aqui. Como eu não encontrei no Espiritismo, como eu não encontrei no catolicismo. Aí eu fui para a religião evangélica e Deus manda uma mensagem através da pastora de que a minha resposta não estava ali. Qual era a minha pergunta? A minha pergunta era simples e objetiva: Senhor, onde é que eu vou encontrar o meu caminho para eu resolver meus problemas? Porque eu já fui no catolicismo, já fui no espiritismo e
Nenhuma ordem religiosa dessa resolveu o meu problema. E ali Deus manda uma mensagem através da pastora que eu iria encontrar minha resposta dentro de mim. Gente, eu adorei a Igreja Batista, fiquei maravilhado com tudo aquilo ali. A pastora também não sabe o porquê dessa revelação, porque eles chamam de revelação, né? Esse toque de Deus. E aí, continuei na igreja evangélica durante muito tempo também, estudando os princípios da religião, adorei. E hoje, eu não consigo dizer que o espiritismo está errado em suas concepções, que o catolicismo está errado em suas concepções e que a religião evangélica está errada em suas concepções doutrinárias. Eu não consigo dizer isso, sabe por quê? Porque para mim, todos esses caminhos levam a Deus, levam a minha crença a ser um seguidor de Cristo. Eu não vou dizer, olha, eu não tenho religião. Qual é a minha religião? Minha religião é Jesus Cristo. É Deus e Jesus Cristo. Esse é o meu segmento. Marcelo, mas você utiliza princípios básicos do espiritismo, do catolicismo e da religião evangélica? Mas claro que sim. Claro que sim. Tudo que é de bom nós devemos acreditar e levar à frente. E já está mais do que comprovado que o que muda nas religiões são os dogmas e as doutrinas que foram criadas pelo homem. Você vê essa pastora que recebeu lá, segundo eles, né, é uma revelação de Deus. Mas se você traz essa informação para dentro do espiritismo, é o quê? É um mentor espiritual que está dando uma mensagem através de um médium. Se você pega essa mesma informação e leva para o catolicismo, olha, Jesus ou Nossa Senhora está dando uma mensagem aqui, como Nossa Senhora de Fátima apareceu lá no monte para as 3 crianças e deu a mensagem dela. Então, se você parar para analisar, com calma, tá? Eu sei que é meio polêmico falar sobre isso, mas tudo é espírito, né? Aquele espírito que estava lá falando com a pastora não foi Deus, foi um espírito enviado do Senhor, que pode ser chamado de anjo, né? Que também na Igreja Católica pode ser chamado de anjo, que também no Espiritismo pode ser chamado de anjo. Então, meus irmãos, olha só, para pensar. O corpo humano é tão complexo. Você acha mesmo que o teu corpo funcionaria se não existisse um espírito atrelado a essa materialidade para fazer o teu coração bater, circular o sangue em todo o corpo e te dar vida? Essa energia que está dentro de você é um espírito. Espírito esse criado por Deus, que é você. Então você não morre, porque lá na igreja evangélica não existe a morte, existe a morte da matéria. O espírito ele cai em adormecimento até o juízo final, que é a volta de Cristo. Isso segundo a igreja evangélica. Já no catolicismo, esse espírito ele vai para o reino dos céus, ele vai para um local maravilhoso, lindo, bonito, que é o Vale dos Sonhos, também aguardando a ressurreição de Cristo, aguardando o retorno de Cristo à Terra. E e no Espiritismo, esse espírito, né, que se tornou vivo e a matéria morreu, ele é vivo eternamente. Ele vai para um plano espiritual, onde nesse plano espiritual ele vai rever tudo que ele fez de bom e de ruim na Terra. E aquilo que ele fez de ruim, ele retorna numa próxima encarnação para reparar esse erro, esse dano com o irmãozinho. E aí eu entendo que Deus criou a família para que você, meu irmão, pudesse treinar o amor e paz na sua família. Porque para analisar, se você não consegue amar o seu irmão, se você não consegue amar a sua mãe, o seu pai, o seu filho, como é que você pode amar uma pessoa que está fora da sua família? Um amigo no trabalho, um colega de rua, um morador de rua, uma pessoa que você não conhece. Você consegue amar o próximo como você ama seu pai, sua mãe, seu filho? É muito difícil responder essa pergunta, né? Então por isso que Deus criou a família, para que nesses elos mais próximos você consiga desenvolver o amor e a paz, tá, dentro de você, para que a partir desse convívio com a sua família você consiga proliferar amor para o próximo, amar a todos de uma forma igual. E todas as religiões partem por esse princípio. Todas elas dizem e falam que o amor emana através da família, na religião evangélica, no catolicismo e no espiritismo. Então, meu irmão, não tenhamos aí, tá? Não sejamos discriminativos, né, com as religiões alheias. Não devemos tecer comentários de crítica à religião do seu irmão. Todos nós somos irmãos em Cristo.
Seja um seguidor de Cristo, tá? Ah, mas poxa, mas eu acho. Não, você não acha nada. Quem acha é Deus, sabe? Infeliz do pastor que vai lá no púlpito dele e fala que o espiritismo é a religião do capeta. Infeliz do padre que diz que o espiritismo é algo do demônio. Infeliz do presidente da mesa espírita que diz que o pastor é leviano. Infeliz do espírita que diz que o padre é uma figura ilustrativa. Então, gente, veja bem, o propósito de Deus com as religiões é para que você possa entender essa essência da fé. Fortaleça a fé dentro do seu coração. Não crie nenhum ranço, nenhum preconceito. Está aqui, eu leio a Bíblia. Sabe que Bíblia é essa daqui? Essa Bíblia que está aqui, que eu estou mostrando para vocês, é a Bíblia evangélica. Eu leio tanto a Bíblia evangélica quanto a Bíblia católica, como eu leio o Livro dos Espíritos. Eu fico fascinado com as informações que tem. E diante do que eu venho estudando, você pode perceber que na Bíblia, tanto a católica quanto a evangélica, ela fala do processo reencarnatório, que é a regeneração de Cristo. Nada mais isso é do que é o retorno do Espírito para a matéria de uma forma diferente. Então, essa mesma composição que está na Bíblia Sagrada, ela se comporta de forma diferente no Espiritismo, de forma diferente no catolicismo e de forma diferente na religião evangélica. Só que a fundamentação e o objetivo é um só. Não existe corpo sem espírito. Ah, mas a minha religião não fala que é espírito. Tá, tudo bem, seja o que a sua religião fale. Energia cósmica. Energia. Tá? Esse espírito é uma energia. Então hoje eu digo, pessoal, que eu sou um cara não espírita. Eu sou espiritualista. Para aqueles que me perguntaram, eu sou espiritualista. E para aqueles que não sabem, o que é ser espiritualista? Espiritualista, em primeiro princípio, na minha concepção, é o cara que acredita e é um seguidor de Cristo. Esse é o meu caso. É um cara que respeita a religião evangélica, católica, tá? E o espiritismo. Então, assim, eu pego informações de todas as religiões, estudo, me dedico e tiro o que há de proveito naquilo ali, né? Claro, tem muita coisa que o pastor fala que realmente a gente fica chateado. Tem muita coisa que o padre fala que a gente fica chateado. E tem muita coisa que o presidente da mesa espírita fala, a gente fica chateado. Mas quem somos nós para julgar? Nós não somos nada. Então você aí, meu irmão, seja um seguidor de Cristo. Não interessa a religião que você siga. Eu não estou dizendo aqui que você deve deixar de seguir, não. Continue seguindo se você se sinta bem, se sente bem. Agora, se você não está se sentindo bem, não tente colocar culpa dos seus problemas na religião que você frequenta. É só o ato de você não estar se sentindo bem. Porque eu fui buscar a religião como oportunidade de resolver meus problemas. E depois eu encontrei a resposta de Deus, fazendo uma analogia de todas as religiões, que na verdade quem tem que resolver os meus problemas sou eu. Não é a religião, não é o catolicismo, não é o espiritismo e não é a religião evangélica que vai resolver o meu problema. Quem resolve o meu problema é a fé que eu tenho dentro de mim, a sabedoria que eu tenho dentro de mim e a consciência de que existe um Deus maior que me rege através do Filho menor, que é Jesus Cristo, que é o gerente desse planeta Terra. Ponto, você resolve seus problemas, né? Quando eu entendi isso, eu falei, cara, que legal, muito bacana. Mas não deixei de frequentar a igreja católica, de vez em quando eu vou lá na Batista, que eu gosto muito do louvor da Batista, fiquei muito tempo lá, e não vou muito ao espiritismo, mas ainda assim, de vez em quando eu faço uma visita, porque eu trabalho com processo aí de caridade, de doar dinheiro para orfanatos, para a gente comprar aí roupa, presentes para as crianças, alimento. Então aí a gente está sempre em contato. Então veja bem, eu não estou querendo dizer para você aqui que você deve largar a sua religião, mas você deve entender que o seu problema, a solução está dentro de você, como estava comigo. Não vai adiantar você pular de galho em galho, porque o propósito é o mesmo, é a fé em Cristo, fortalecer a sua fé. Independente da religião que você esteja, fortaleça a sua fé, entendeu? Entregue o seu corpo, a sua alma e o seu espírito ao nosso Senhor Jesus Cristo e dá a Ele a possibilidade de Ele dar direção na sua vida e você vai resolver seus problemas, independente da religião que seja. E o mais importante de tudo, Deus
ele vai estar em todos os templos do mundo. Mas o maior templo que ele vai estar e que ele nunca sai, sabe qual é? É esse aqui, ó. É o teu peito, é o teu coração. Se você tem fé, Deus vai habitar o teu coração 24 horas do dia. E esse teu coração é o teu templo. Edifique o teu templo, meu irmão. Fortaleça a sua fé. E abra a sua mentalidade para respeitar a religião do próximo. Porque, na verdade, todas as religiões são cristãs. Todas elas pregam o bem, pregam o amor, pregam a paz. Uma utiliza uma doutrina e a outra utiliza outra, de formas diferentes. Mas as energias espirituais são as mesmas, né? Os espíritos que estão por aí, essas energias, elas vão trabalhar de acordo com a sua doutrina na igreja evangélica, como ali, né, as revelações. Elas vão trabalhar na igreja católica, como ali os anjos do Senhor, através dos santos. E elas vão trabalhar no espiritismo, como mentores espirituais. Só muda o nome. A casa é a mesma, a casa de Deus, tá bom? Fica com Deus. Vamos fazer nossa oração de encerramento. Espero que eu possa ter esclarecido bastante coisa na sua cabeça. Não estou aqui dizendo que você deve ser isso, aquilo ou aquilo outro. Muito pelo contrário. Se você é católico, continua lá se está fazendo bem para você. Se você é evangélico, continua lá se estiver fazendo bem para você. Se você é espírita, continua lá. Mas continue aqui no canal também entendendo essa complexidade que muitas das vezes é tão simples e mais simples de compreender do que você mesmo imagina. Tá bom? Vamos para a nossa oração. Senhor, obrigado pela oportunidade de mais uma vez poder estar levando a Tua palavra através da internet para esses irmãozinhos que estão precisando. Que esses vídeos possam alcançar a todos aqueles que têm a necessidade da Tua palavra, Senhor. E que o Senhor possa sempre proteger e alimentar o bem na família nas famílias de todo mundo. Amém. Amém, pessoal. Vão com Deus. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar sempre vocês, tá? Se inscreva aí no canal Amor e Paz, compartilhe com outras pessoas, tá? Para que nós possamos aí estar gravando bastante vídeos para vocês aí. Beijo no coração.